Falar sobre o meu case aqui e vou aproveitar e vou falar também da empresa, tá bom? Seria a respeito do uso de analytics na logística de e-commerce. Seria o case em específico, um case que eu participei lá para os idos de 2016, sobre a recuperação de processos e implementação de analytics na gestão de entregas. A minha agenda seria minha apresentação pessoal, vou falar um pouquinho sobre onde eu trabalho, a MSG, o case e entrar em machine learning, tudo bem? Então, como foi dito, eu sou o Hélio, né? Sou engenheiro de produção, formado pelo UFSCar, fiz MBA em Analytics e Inteligência Artificial, aqui na casa mesmo, na FIA, e queria agradecer a você, professora, pelo prêmio que eu ganhei, né? No Destaque Lab Data, categoria Aluno Destaque, né? Para mim foi de muita satisfação, eu fiquei bastante contente pelo prêmio e reconhecimento. Foi bastante bacana mesmo para mim. Minha trajetória profissional, eu Parabéns, comecei... Hélio, foi mérito todo seu, você realmente é fora da curva, parabéns. Eu vou ficar aqui com a tela fechada só para não te atrapalhar, mas eu estou aqui, tá? Eu estou aqui. Tá bom, tá bom. Minha trajetória profissional, eu comecei na Accenture, como consultor na área de gestão. Passei pelo Walmart, pela General Motors e desde janeiro eu estou na MSG Global Solutions, que eu trabalho com SAP no Profitability and Performance Management, nessa solução da SAP. Meus contatos, caso alguém queira falar comigo, discutir algum case, LinkedIn pode procurar pelo meu nome, Hélio Almiron, e meu e-mail aqui na tela, helio.almiron@msg-global.com. Falar um pouquinho só da empresa para o pessoal conhecer, né? A MSG é uma empresa uma consultoria de origem alemã, fundada em 1980, tem 26 empresas no grupo, atua em 28 países, tem hoje mais de 9.000 colaboradores, é uma empresa robusta, com faturamento superior a 1 bi de euros por ano, né? E atua em diversas indústrias, segmentos de seguro, aeroespacial e defesa, manufatura, telecom, bancos, saúde, recursos naturais, logística, alimentos, tech, varejo, utilidade pública. Ela está com presença global, né? Tem presença global, toda a América do Norte, Brasil, bastante presença na Europa, Ásia e Austrália. E oferece uma série de serviços, né? Consultoria de TI, gestão de rentabilidade e performance, solução para sustentabilidade, nosso ERP, o S4HANA, soluções para gestão de proteína animal, soluções financeiras, gestão de lácteos e sucos, seguro, analytics e IoT. E o último da empresa aqui, alguns cases implementados, alocação de custos e receita, análise de rentabilidade, análise de processo de faturamento, transfer price. Os nossos principais clientes hoje são clientes grandes no mercado, Petrobras, Vale, Globan e a ABI, a nossa Ambev. Antes de entrar no case, só queria deixar uma recomendação aqui, um livro que eu li há bem pouco tempo, ele pode trazer uma perspectiva diferente do mundo para a gente. Confesso que ele mudou muita coisa na minha cabeça de como eu vi o mundo, e ele tem tudo a ver com o tema de analytics, né? Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. Então, sair daquela manada, né, do que todo mundo sempre fala, ou às vezes a gente está olhando uma notícia e sabe que tem um interesse por trás, é legal a gente sempre ir atrás de dados, né? Ainda mais num mundo bem polarizado como o de hoje, né? O Hans Rosling, o autor, é um médico sueco, infelizmente ele estava com câncer quando escreveu esse livro, acho que ele escreveu em 2017, faleceu no final do livro, né? Então, quem finalizou a obra foram o filho e a nora dele, né? Mas era um médico sueco, pesquisador de saúde pública, perfil extremamente analítico. Ele traçava muito a ideia de que a gente não deveria só ler notícias, mas sim atrás dos dados. E ele começou a perceber uma melhora muito grande no mundo, uma evolução em questão de saúde pública, de acesso à educação, acesso à internet, isso não só nos países desenvolvidos, como
onde ele morava, mas inclusive em países mais pobres da América Latina, da África, que em questão de passadas décadas o mundo estava melhorando, inclusive nesses locais. E ele procurou passar um pouco de esperança para todos com isso, né? Foi a mensagem, o legado que ele deixou. A gente sai um pouco daquela notícia de 35% das pessoas não têm acesso a determinado serviço e vê que nos últimos 20 anos saiu de 70 para 35, que como um todo o mundo está evoluindo nisso. Só uma dica para o pessoal de leitura, quem quiser aliar uma leitura legal com dados. E se a gente for entrar, então, no nosso tema de Analytics e Logística, eu peguei uma definição aqui de Analytics, acho bem interessante, né? Esses 3 itens aqui na esquerda: exploração e análise de dados, insights e suporte à tomada de decisão. Então, o que seria Analytics? Eu fazer uso de dados que estão disponíveis para mim, criar base de dados, correr atrás de fontes oficiais, fazer todo o estudo nessa base de dados, toda a transformação necessária para capturar insights, conforme o tema que eu estiver tratando, e tomar a melhor decisão quanto a isso, né? E dentro de logística, algumas oportunidades que a gente tem em logística seria o uso de indicadores de desempenho, que a gente vai tratar aqui nessa apresentação. São algumas métricas de avaliação de estratégia, iniciativa e ações que a gente pode ter. Dentro de logística, a gente tem algumas, como percentual do preço de determinado item que é gasto com entrega, por exemplo. Determinado item gasta 15% do seu preço de venda com entrega, é uma métrica, né? um indicador. Melhor uso de recursos, planos de carga, como eu disponho minha carga dentro do meu veículo para ter um melhor aproveitamento dela, para que eu possa usar menos veículos e economize. Na entrega, roteirização, qual é o meu melhor trajeto, posso usar algoritmos para determinar esses 2 itens e reduzir custo e tempo com isso. E também um exemplo claro no e-commerce de vendas versus tempos de promessa, né? O que seria o tempo de promessa no e-commerce, né? Aquilo que a gente vê quando a gente vai comprar um item, prometido entrega em 2 dias úteis, prometido entrega em 3 dias úteis. Então, se eu tenho um mesmo item que ele pode ser entregue com o mesmo custo, mesmo preço de venda, em 2 ou 3 dias úteis, eu vou dar prioridade para aquele que é entregue, no geral, em 2 dias. Isso faz com que eu tenha uma relação entre logística e vendas e eu possa mexer no meu faturamento. Isso a gente tem meios com Analytics e fazer com que encontre um ponto ótimo para isso, de aumentar meu faturamento e não gastar tanto em logística, né? Então, entrando no case agora, um overview do case, eu vou contar aqui como era uma grande empresa que eu atuei, uma varejista no e-commerce dela, lá para os idos de 2016. Eu comecei nela, né? Era uma das maiores empresas de e-commerce do Brasil. Trabalhava no setor de entregas dela, na parte de indicadores de desempenho. Ela tinha uma estrutura bem robusta, alcance no Brasil inteiro, para qualquer local. Contava com 3 centros de distribuição, Cajamar em São Paulo e 2 em Minas, Betim e Vespasiano, salvo engano. 15 transportadoras, esses CDs eram próprios, mas 15 transportadoras contratadas, nenhuma delas era própria, eles contratavam o serviço de outras empresas para fazer esse transporte, tinham o core do negócio, e 5 regionais para controle operacional, eram equipes da própria empresa que trabalhavam junto às transportadoras, divididas por regiões do Brasil, então Sul, São Paulo, Centro-Oeste, Norte e Nordeste e Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Era uma divisão que havia, né, dentro dessa estrutura. E como ocorria a operação? A empresa fazia compra de vários itens, né, televisões, geladeira, etc. Os fornecedores entregavam esses itens nos CDs do e-commerce, onde ficavam estocados até o faturamento, venda e faturamento, e separados, então, para as transportadoras. Essas transportadoras terceiras buscavam os CDs, coletavam, faziam a transferência desses itens até sedes próximas ao cliente e distribuíam no cliente na operação chamada last mile, que é aquela operação final, né, com um veículo menor que vai
em todos os endereços. Os clientes, então, recebiam esses itens e essas entregas eram contabilizadas com o pedido finalizado e entravam na base de dados dos indicadores de venda e logística do e-commerce, né? E como era a situação do Analytics quando eu entrei, né? No ano de 2016. Eram por volta de 300 mil entregas por mês, então era um volume de vendas bastante alto. Quando batia Black Friday, batia 500 mil, mais ou menos, final do ano, Black Friday mais Natal, 500 mil por mês. A empresa fazia muito uso de indicadores de desempenho para gestão de logística, né? OTIF, que é um clássico dentro de logística, que é on time in full, on time que é entregue dentro do prazo, e in full que é entregue de maneira completa, sem nenhum item faltando, sem nenhuma avaria, aceito sem nenhum tipo de problema pelo cliente, né? Tempo de promessa ao cliente, que seria isso que eu comentei, ou quanto o site promete que vai vender, vai entregar, quanto tempo o site promete que vai ser entregue, e o tempo de entrega ao cliente, que seria verdadeiramente o quanto de tempo foi gasto nessa operação logística, né? Entre a compra e o recebimento. E a empresa estava passando por diversos problemas nessa estratégia de analytics, né? Dentro da logística. Não eram bem definidos os processos de geração desses indicadores, então era uma verdadeira bagunça, cada um calculava de um jeito, havia discordância do que tinha sido entrega dentro, do que tinha sido entrega fora, quais eram as datas que deveriam ser consideradas. A empresa não fazia uso de boas ferramentas computacionais, tinham muitos bugs, eu sofri bastante com isso, que fazia com que o processo de cálculo fosse interrompido, embora fosse automatizado, o processo ele era definido, automatizado, mas desconhecido, era quase uma caixa preta, e tinha diversos bugs, então muitas vezes tinha que recomeçar, às vezes não dava para gerar, não se sabia o porquê, mas tinha dia que não era gerado esse número, e afetava a operação, porque eles não sabiam o que estava ok e o que não estava, né? E, além do mais, gerava um alto tempo de processamento, não era uma ferramenta ágil. Isso fazia com que tivesse muitas incertezas no resultado, né? Uma análise também muito difícil pela equipe de campo, que trabalhava junto com as transportadoras e consumia esses dados, né? E eu com isso que tinha acabado de chegar na empresa, nessa confusão, e não sabia exatamente como resolver esse problema, porque precisava que passasse a ser um processo confiável, foi um desafio de recuperação do que estava acontecendo, como a gente iria reestruturar esse setor, né? Então, a gente envolveu uma estratégia pesada de analytics centrada em pessoas, o que as pessoas precisavam de informações, processo, redefinição de todos os processos, ver como tudo ia ser processado e uso de ferramentas adequadas para isso. A proposta de melhoria um pouco mais o passo a passo dela, né? Seria a redefinição dos processos de geração dos indicadores, recuperação e maturação desse processo, uma vez que ele fosse redefinido, a criação de relatórios analíticos, o desenvolvimento de ferramenta automatizada e a criação de dashboard. E eu vou destacar cada um deles agora, tá bom? Primeiro, começando pela redefinição dos processos de geração dos indicadores. A revisão desse processo constituiu primeiro em reunir a equipe de campo, os regionais, para entender quais eram as necessidades quais eram os gaps, os tipos de informação que eles precisavam, o horário de recebimento, se estava sendo recebido muito tarde, qual era um horário que desse tempo deles tomar as melhores medidas, né? Eu acho que isso é talvez o mais importante, porque a gente tem que saber para onde a gente vai caminhar, não adianta a gente desenvolver a melhor ferramenta se ela não dá o suporte necessário para quem vai fazer uso delas, né? Definição da melhor base de dados e de datas de abrangência, então exatamente quais campos iam ser necessários no uso, quais datas, todo o tratamento da base, como é feito esse tratamento, a gente não sabia exatamente como era tratado naquela caixa preta, mas a gente desenvolveu um método próprio ali de ETL, né, de tratamento da base, limpeza e etc., e a definição final de qual racional de cálculo dos indicadores ia utilizar.
Foi mais ou menos isso que a gente fez nesse primeiro momento. E então a gente, tendo redefinido o processo, a gente recuperou e maturou esse processo, né? Estágio inicial, a gente tinha, com aquela ferramenta que não funcionava bem, um SQL muito instável, bugs no processamento e lentidão. Para terem uma ideia, o pessoal começava a trabalhar de manhã, né, lá pelas 8 da manhã, mas só recebia as informações quase no meio-dia, né, quando recebia. E recebia um output muito ruim, que é esse que está abaixo, né, algumas tabelas, além das regionais também, quebra-se no máximo por transportador, e base de dados para eles capturarem quais eram os problemas na unha, né? Usarem os filtros e tudo mais do Excel, mas eles precisavam ir atrás, já recebiam tarde e ainda precisavam trabalhar nisso, né? Eles quem? Equipe operacional, o pessoal das regionais, né? Então, após essa recuperação, a gente passou a usar, no primeiro momento, um Excel mesmo, porque era a maneira mais rápida de desenvolver esse processo, mas que fosse um Excel muito estável. Então, ele estava totalmente livre de bugs, eu que gerava e tinha muita tranquilidade em gerar de maneira bastante ágil. Esses resultados, eles eram apresentados antes do café da manhã. Eu lembro bem, quando eu terminava de gerar, eu podia tomar um café ali sossegado, eu parava, não, beleza, agora que já está pronto, deixa eu gerar o café. Apresentava isso para o pessoal e ia tomar o meu café, né? Mas ainda tinha... Então, foi um ganho muito grande, que saiu da hora do almoço, quase, para antes do café da manhã. O pessoal tinha o dia inteiro para trabalhar nisso. Mas ainda manteve o mesmo problema do output, né? Foi só a primeira ferramenta. Um output não muito amigável, ainda requeria bastante tempo do pessoal para conseguir capturar os melhores dados, né? Então, na sequência que foi pedido, que a gente sentiu necessidade, foi a criação de relatórios mais analíticos, né? Eram relatórios direcionados a cada regional, então o cara do Nordeste não ia ficar tendo que perder tempo com o que fosse base de dados de São Paulo, resultados de São Paulo. Era uma leitura bem simples e fácil interpretação. Ele de cara percebia o que tinha de importante, já estava destacado, por exemplo, os indicadores com gráficos de maneira bem visual, com velocímetros que indicassem se estivesse num patamar vermelho, amarelo ou verde, tanto em valores atuais quanto em evolução mensal, né? Então, quer dizer, aquela linha do tempo, como tem se comportado o indicador, como ele estava se comportando no mês inteiro, né? Algumas recomendações a serem tomadas. Então, se a gente visse que estava com problema em determinado estado, o cara era do Sul, onde está com problema? No Rio Grande do Sul. Com qual transportadora? A gente já fazia um pequeno texto, né? E reduzia dessa maneira o tempo de análise da regional, né? O pessoal das regionais, as pontas já recebiam de manhã um relatório interessante assim, eles ganhavam mais tempo. Então, quando eles só começavam antes a agir, depois do almoço, porque até receber as informações, trabalhar nelas e poder entrar em contato com as transportadoras, eles passaram a ter essas informações disponíveis logo no início da manhã. Foi um ganho bem grande. Só que o Excel ele era insuficiente, né? 300 a 500 mil entregas por mês, 300 a 500 mil registros, era pesado para o Excel, ruim de ser processado, não era bom para consolidar informações, não daria para consolidar mais que 3 meses de dados em um único Excel, né? Então, era uma base por mês. O que a gente desenvolveu, né? Uma ferramentinha em SQL mesmo, o Access na época, eu não mexia ainda em Python na época, foi utilizado o SQL, mas ele era bem robusto, bem bom, funcionava de maneira bem confiável, reduzia bastante as chances de erro por estar todo automatizado, por não ter esse problema do Excel, de eu não fiz VBA não, eu fazia todo dia no braço inicialmente, né? Então, uma automatização do processo me ajudou bastante nisso, nessa geração, eu não ter que me preocupar com isso, e diminuiu bastante o retrabalho, né? De ter que conferir toda hora, conferir muito, voltar a ver que errou, eventualmente eu cheguei a mandar algum relatório, putz, com um dado processado errado, e não tinha mais essa chance agora, e me aumentava o tempo de análise para eu fazer, então, os meus relatórios, né? O mais legal de tudo isso, não mais legal, mas uma coisa bacana, é que também eu não tinha mais uma limitação de 1000 registros, mas sim os 2 GB do Access. E eu pude começar a consolidar a base de dados anuais nesse Access, o que me chamou, então, a atenção, né? Peraí, então é um dashboard que a gente vai fazer, a gente não vai ficar só
no relatório diário, mas sim fazer um dash que abranja um período bem maior, um ano inteiro, né? Foi quando chegou essa questão de apresentar o dash. A gente levou uma visão bem mais gerencial do relatório, o pessoal achou bastante interessante poder ter uma visão única, numa única página, né? Todos os indicadores e gráficos em uma única imagem, sendo que eu conseguiria achar fácil qual era o problema, só fatiando, sem ter que ler muita coisa, só fatiando, putz, o Brasil está com um problema aqui, o OTIF do Brasil está com um problema, mas onde está? Então já tinha uma separação por região, né? Ah, é na região sul, de novo falando da região sul, né? Ah, então na região sul, eu filtrava por sul. Ah, mas e qual estado? Já via logo de cara que era Rio Grande do Sul. Qual transportadora? Pegava e analisava as transportadoras. Tudo isso numa única imagem, né? Facilitou bem a gestão nisso, a apresentação para os executivos de logística, né? E fez também ganhar uma questão bacana de evolução da operação no tempo, ou seja, não era mais só aquele mês, mas eu começava a comparar como ele evoluiu no ano, né? Fazia um timeline ali, uma série temporal que me trazia desde janeiro até a data presente. Imagina então, agora em outubro eu consegui com facilidade, numa única imagem ali, comparar com como estava sendo em fevereiro, foi um ganho bastante grande, né? Os resultados que a gente teve naquele momento foram aumento de confiabilidade, tanto no processo como ele estava sendo gerado, foi muito bem aceito, quanto no output. Então, ele dava mais agilidade para a equipe de campo, maior controle da operação, isso gerou mais tempo para o pessoal trabalhar, menor necessidade de intervenção com as transportadoras, porque a operação vinha andando bem, e melhora nos indicadores e resultados de logística, né? E aí a gestão falou, pô, que legal, né? Eu tenho uma boa visão da foto atual. Agora eu sei como ela está hoje. Entendemos e gostamos. O que pode ser feito para auxiliar no planejamento? Quer dizer, o que pode ser feito para eu saber como vai estar amanhã a operação, nas próximas semanas, próximos meses. E aí aqui entra a parte mais bacana de todas, né? Machine Learning. Machine Learning, na época eu não tinha grande conhecimento não, né? Eu sabia que existia, tinha lido um pouquinho do assunto, até identifiquei, pô, caberia Machine Learning, mas eu não tinha feito ainda o curso da FIA, o meu MBA, né? Só lia de curioso, né? E me mudaram de área dentro de logística, uma vez que eu estabilizei o processo, me colocaram em uma outra área dentro de logística, depois de não muito tempo, a empresa resolveu uma decisão estratégica de fora, sair do Brasil, né? E nunca teve essa implementação de machine learning nela, pelo menos aqui, para o planejamento, mas eu procurei extrapolar o case e pensar o que poderia ter sido feito, trazer para a discussão aqui, para a apresentação para vocês, um pouco de machine learning em logística. Pode dar vários insights para quem atua, ainda não usa machine learning, mas atua em logística ou até diversas outras áreas, o que poderia ter sido feito, de repente, pode ser de bom uso para várias pessoas, né? Então, machine learning, o que a gente tem como definição? Eu gosto bastante dessa aqui, né? É a ciência e arte de programação de computadores para que eles possam aprender com os dados, do Aurelian Geron. Esse livro, Hands-on Machine Learning com Scikit-learn e TensorFlow. Tem esse livro aqui comigo, até acho ele bastante bacana, uma referência legal se a gente quiser dar uma estudada no assunto, tá? Mas o que isso diz, né? Aprendizado com os dados, né? Vou detalhar um pouquinho mais agora, mas a partir do uso de machine learning, temos uma boa foto de hoje, mas e como será amanhã? É o que foi questionado pela gestão da empresa, né? Então, a gente precisa de uma boa base de dados, uma base bem robusta, detalhada, que a gente tinha na época, base de todas as entregas do ano inteiro, né? E a gente vai programar o sistema para o computador aprender com os dados. Ele vai entender como foi o comportamento a partir do que já ocorreu para realizar previsões, ou seja, a partir do que já ocorreu do passado, ele vai tentar entender como é que vai ocorrer no futuro, né?
E essa previsão, a gente tem que sempre procurar fazer a pergunta certa, procurar saber o que vai agregar para o nosso negócio, né? Acho que está muito dentro do que a gente quer saber, quais são as perguntas-chave. Isso é uma coisa que é importante dentro de machine learning, não só sair programando, mas mirar onde quer chegar, quais são os insights que a gente quer tirar, quais são o que a gente quer responder, para que lado a gente quer crescer, né? Eu acho que é um segredo bem grande dentro de aprendizado de máquina. E alguns dos tipos, os tipos de problema que a ferramenta pode resolver, né? Essa ciência pode resolver. A gente vai tratar deles aqui um pouquinho, mas eu vou falar de maneira bem superficial, não sei se todo mundo é familiarizado aqui ou não, mas de maneira bem superficial mesmo, tá? Só para contextualizar, problemas de regressão, então previsão de valores, por exemplo, quanto eu vou vender, o quanto eu vou precisar entregar, quantas entregas eu vou conseguir realizar dentro do prazo, qual vai ser esse percentual, né? Eu estou mirando descobrir um determinado valor, classificação, atribuir classes, né? Então, o que seria de todas as minhas entregas, quantas vão ser realizadas dentro do prazo, por exemplo, quantas é algo binário, 0 ou 1, né? 1 para se for dentro do prazo, eu estou classificando como 1, ou seja, dentro do prazo, e 0 vou atrasar, né? Clusterização, que a gente não vai tratar aqui, eu não trouxe nenhum caso de clusterização, eu acho que tinha mais ligação com regressão e classificação. Tem sim bastante de clusterização também, mas eu quis explorar mais um pouco esses dois primeiros. Acho que são um pouquinho mais simples nesse primeiro momento de entender. Mas é o grupamento de registros, ou seja, como poderia agrupar entregas? Elas teriam características semelhantes que as fariam se comportar de maneira bem similar e eu conseguir tirar insights delas, né? Mas a gente vai tratar um pouquinho mais das duas primeiras. Só para contextualizar como a gente vai usar os nossos indicadores aqui, só relembrar um pouquinho eles, entrar um pouquinho mais na matemática, mas é bastante simples. O OTIF, que é o On Time in Full, né, o nível de serviço, seria o somatório do total das minhas entregas realizadas dentro do prazo, sem nenhum tipo de problema, né, pelo total de entregas. Então, nesse caso, eu estou com 320 mil entregas no total, e 297 mil foram feitas de maneira completa dentro do prazo. Eu chego num OTIF de 93%. Tempo total prometido, que é aquele tempo que eu vejo de 2 dias de entrega no site. Se eu pegar o somatório de todas as 319 mil entregas, o somatório de dias de promessa, que daria 1.200.000, dividido pelas 319 mil entregas, eu chego num total, numa média, aliás, de 3,8 dias. E o tempo total, tempo médio de entrega, seria o somatório de total de entregas dividido pelo total, somatório do tempo, perdão, tá, gente? Somatório do tempo total de entregas dividido pelo número total de entregas, que daria, nesse caso, 3,3 dias. Não é à toa que a gente tenha o prometido maior que o entregado, tá? No geral, é melhor que se trabalhe com alguma gordura, nesse caso, quando falam para a gente vai chegar em 3 dias e chega em 2, é porque realmente o pessoal se programa para entregar um pouco antes. Caso contrário, se eles trabalharem sem essa margem, qualquer atraso vai afetar o OTIF, vai cair o nível de serviço, vai contar como atraso e vai afetar esse primeiro indicador. Não dá para, é muito difícil de conseguir olhar de maneira isolada esses indicadores, a gente vai ver que eles se relacionam bastante, tá? O primeiro uso de machine learning que eu vou apresentar é a identificação de possíveis entregas atrasadas, né? Então, se eu pegar o passado, eu sabia, contava quantas eram as entregas, via quantas tinham sido realizadas fora do prazo e sabia que aquele era o problema, ou as dentro do prazo, sobre o total, era meu OTIF. Isso aí era olhar para o passado, né? Que é o que a gente fazia. Mas, e se a gente quisesse prever para o futuro, né? Dadas as compras já faturadas, quais dessas entregas vão ser atrasadas, né? Então, é um problema de classificação. 0 ou 1, vai atrasar ou não vai atrasar, né? O que é interessante disso? Se eu listar
quais são minhas entregas em atraso, que nem essa lista aqui do lado, só entrega uma atrasada a 2, 3 e 4 no prazo, eu consigo atuar, já sei que aquela provavelmente vai atrasar, eu consigo atuar junto à transportadora e falar, meu, atenção, tem um grupo de entregas que elas não devem ser entregues a tempo, a gente está prevendo um problema nelas por diversos problemas, vamos ter atenção, procurar identificar ali maneiras de a gente não perder essas entregas para não ter um tombo no nosso nível de serviço, né? E assim a gente consegue manter nosso OTIF alto. E nisso eu consigo identificar padrões de atraso, né? Pô, será que está ocorrendo mais em regiões? Pô, parece que na região tal, na regional tal, na regional São Paulo, vou ter uma queda no nível de serviço em determinada transportadora, ou de repente em um determinado período do mês e ano, ocorre sempre, está prevendo que vai ocorrer de novo. De repente pode ser algo que até é simples, como um feriado local que trava as entregas de uma determinada região, São José do Rio Preto, de repente aniversário da cidade, eu aqui trabalhando em São Paulo não sei disso, não sei todos os feriados locais, né? Mas isso pode me ajudar em diversas situações. Também eu posso fazer previsão de indicadores, né? Então, quais serão os valores dos meus indicadores nos próximos períodos? É um problema de regressão, eu tentar identificar quais são esses valores, uma série temporal no tempo, né? Então, nessa tabela ao lado, eu vejo que do dia 21, a partir de amanhã, até o dia 28, finalzinho do mês quase, eu tenho uma queda do nível de serviço em 0,7 pontos percentuais. Embora esteja prometido entrega mais ou menos de maneira constante, por volta de 2,8 dias, eu vejo que é previsto que vai ter um atraso de 3,1 para 3,6 dias, né, de entrega. Então eu começo a ver que eu vou ter um problema futuro se eu não agir, né? Será que eu vou conseguir bater minha meta mensal? Às vezes uma queda no nível de serviço era ok, a depender do quanto eu estou perdendo. Aqui não é tanto, mas e se de repente caísse para 92%? Será que ia ser um problema muito grande? Será que isso ia começar a afetar também minhas vendas, a percepção de qualidade que o cliente tem da gente? Então, quer dizer, são perguntas que eu começo a me fazer. E eu só consigo fazer agora, só consigo agir agora se eu tiver um método de prever isso. E machine learning é muito bom para esse caso, né? E aí eu posso atuar anteriormente. Se for ter uma queda no indicador, o que eu posso fazer para recuperar? E se eu ver que o indicador está previsto aumentar, por que ele está aumentando? Legal, porque pode estar acontecendo algum evento, eu posso estar fazendo alguma coisa que eu posso replicar em outros momentos para aumentar meu nível de serviço, né? Então, são maneiras de eu atuar com melhorias a partir de previsões. E agora a parte começa a ficar um pouquinho mais puxada, né? Que quando eu começo a relacionar os indicadores de desempenho. Se eu pegar o OTIF e entrega, meu tempo de entrega, qual vai ser a pergunta que eu faria, né? Qual vai ser meu OTIF se eu alterar o tempo de entrega? Então, é claramente um modelo de regressão, um tipo de problema de regressão. Eu estou tentando adivinhar algo, um OTIF, um número, alterando um outro, né? Então, eu vou alterar meu nível de entrega. Eu posso aumentar meu nível de entrega. Conforme essa balança aqui do lado, a gente vê que se eu diminuir o tempo de entrega, vai provavelmente subir meu OTIF e vice-versa. Eles têm um comportamento inversamente proporcional, né? E isso afeta também meus custos, o porquê é interessante, porque às vezes uma entrega mais que ocorre com mais tempo não é por causa de um atraso, mas sim porque eu acertei com a transportadora de não entregar mais em 2 dias, mas entregar em 3. E isso me gera menos custo. Eu passo a contratar um serviço não tão puxado, estou gastando um pouco menos. Se isso não afeta minhas vendas, não afeta meu OTIF, o cliente já está ok em receber em 4 dias, ele aceitou, talvez não seja interessante eu manter 2 dias como o tempo de entrega, mas sim jogar para 3, né? Eu vou estar economizando um pouco. É uma oportunidade de redução de custos. E aí eu me pergunto, né? Quanto eu vou precisar investir em transporte para garantir esse tempo de entrega?
quanto eu vou precisar investir em transporte para eu garantir determinado nível de serviço. Será que eu consigo aliviar no momento de alta de combustível? Qual vai ser o meu tempo de entrega sem alterar a percepção do cliente, de maneira que ele ainda continue achando um nível de serviço bom? E qual vai ser meu OTIF se eu tivesse uma limitação de capital disponível para transporte, né? Então, quer dizer, uma outra pergunta interessante. Começa a sair um pouco da caixa, porque eu passo a não tratar só de um indicador, mas mais de um, e o custo, o componente custo dele junto, né? Me passa a querer explorar coisas que dificilmente eu conseguiria fazer no achismo. Pô, difícil eu conseguir prever isso e ainda ver, são muitas dimensões, né? Começa a aumentar a quantidade de dimensões. Eu poderia também alterar junto aqui, não só o tempo de entrega, mas a promessa e montar um modelo mais robusto ainda, né? E dificilmente eu conseguir resolver na mão, mas com machine learning eu consigo. E acho que esse é a última aplicação, a quantidade de promessas com vendas. Eu já estou até usando mais um departamento, estou extrapolando logística, né? Se eu diminuir muito meu tempo de promessa, ou seja, se eu estou falando para o cliente que eu entrego em um dia útil só, provavelmente eu vou conseguir vender um pouco mais. Então, para a área comercial é bom isso. Eu vou aumentar vendas, mas num outro departamento eu talvez vá gastar um pouco mais, que seria logística. Em compensação, se eu aumentar muito tempo de promessas, provavelmente eu vou atrapalhar o pessoal de vendas, né? E a gente sempre tem esses trade-offs nas companhias, né? Parte de compras e vendas e de transporte. A gente sabe que isso é um problema, né? E qual a melhor maneira de lidar com isso? Procurar pontos ótimos, né? A pergunta que eu realizaria seria: qual o maior tempo de entrega possível que não altere minhas vendas? Ou seja, eu vou vender o tanto quanto eu estou vendendo e gastar menos com logística, e assim conseguir maior lucratividade, né? Então, se eu estou pensando que eu quero adivinhar qual é esse tempo, eu estou falando de um modelo de regressão. E eu vou pegar muito o comportamento que eu citei agora há pouco, de promessa, tempo de promessa contra as vendas, né? A gente sabe que o menor tempo de promessa gera mais vendas, mas encarece o transporte. Então, se eu colocar o custo do transporte associado, eu consigo essa economia. E aí eu me pergunto, tem um ponto ótimo para isso? É um trabalho árduo nisso, porque aí, no caso, eu até posso envolver pesquisa operacional junto no final, qual é o ponto ótimo para conseguir essa economia, né? De custos. Bom, seriam esses os casos que eu tinha apresentado. Queria agradecer para vocês pela oportunidade de apresentar aqui e me colocar disponível para perguntas e conversas. Se quiserem também falar comigo mais uma vez aqui, meu LinkedIn e meu e-mail, tá bom? Obrigado. Obrigada, Hélio. Se puder matar o compartilhamento aí, é bom. Agora vamos olhar aqui no nosso YouTube. Você está com ele aí também? Se puder me ajudar aqui, vamos ver aqui. Vamos lá. Não, estou sim. Então, eu vou entrar aqui. Pessoal, estou entrando um minutinho. A lista de presença já está aí, já divulgamos, para que você tenha o certificado de participação nessa palestra espetacular. Eu adorei, Hélio. Parabéns. Que orgulho, né, gente? Ele é um da família Labdata. Eu fico muito orgulhosa quando a gente vê, né, o desempenho dos nossos profissionais, o desempenho dos colegas que estudaram aqui conosco. É muito gratificante, enquanto professor, ver a evolução dos profissionais, né? Do dia que eles entraram, da luta, né? Trabalho o dia inteiro, ainda vai estudar numa escola difícil, estuda, ganha, né, uma menção honrosa ao final. É muito gratificante para nós, professores, né? A gente fica... Isso que paga, o pagamento do professor é isso, né? No final do dia é isso, muito bem? Então, vamos lá aqui, olha lá, obrigada, sensacional. Peraí, boa noite, Hélio, boa noite. Professora Alessandra, obrigada pelo festival. Imagina, é um prazer aqui. A Karen falando, bela indicação, Hélio, também recomendo essa leitura para quem se interessa pelo tema. Acabei de chegar. Dá para anotar aqui. Coloca aí qual é a sugestão de leitura, eles estão perguntando.
A lista de presença está cá. O Fabrício falando, professora, me consegue uma bolsa de pós-doc no Labdata? Eu não tenho pós-doc, eu tenho pós e MBA, tá? Pós-doc não. Eliana, uma pergunta, quais os indicadores para verificar a eficácia e eficiência do processo? Dentro de logística, diria, esses indicadores, a eficácia, a eficiência, nível de serviço, né, que seria o OTIF. Nível de serviço, maravilha. A Karen perguntando, Hélio, como garantiu a acurácia dos dados? Foi feito um trabalho para curar as tabelas? Então, os dados, eles eram todos... Eu não vou me lembrar exatamente como era o processo, tá? Mas havia uma equipe de engenharia de dados por trás, eles eram todos coletados de maneira automática, tinha bastante confiabilidade. A parte de engenharia de dados era muito robusta. A parte de como eram gerados, tinha um processo muito bem definido dentro das transportadoras, por todos os bips que eles têm, né, para ter certeza que o status era o mais recente possível, né? Então, eu não me preocupava tanto com essa qualidade de dados, não tinha tanto esse problema. Chegava bem limpo para a gente quanto a isso, tá? Era mais entender como ia ser processado. Perfeito. No caso deles, estava tudo ok, mas quando não está ou tem alguma dúvida, pode fazer uma boa análise exploratória de dados, né? Explorando os dados exaustivamente para perceber se tem algum problema, alguma incoerência. Ótimo, só agradeço. No caso, a gente sempre fazia uma verificação, né? Quando terminava de gerar, se estava de acordo. No início, principalmente, eu sofri um pouco com isso por falta de conhecimento de como era a operação, né? Então, às vezes, um número muito divergente, sim, quando terminava de gerar, mas aí era o problema da geração e não da qualidade de como ele chegava. Mas sim, aí era feito. Putz, está muito fora. Peraí, antes de lançar, deixa eu dar uma entendida melhor o porquê esse número está. Mas sim, às vezes acontecia de mandar o dado errado. Aconteceu. Quando você está na parte manual de geração, por isso é importante desenvolver uma ferramenta automatizada. Você acaba eventualmente comendo alguma bola, né? Mas, ok, acontece. Que bom. Obrigada, Hélio, nós adoramos, adorei a apresentação, adorei o case, você está de parabéns. Obrigada a todos vocês. Uma pergunta aqui chegando. Você tinha dados de rastreamento das frotas ou somente os status de entregas? Então, quando eu trabalhei nessa parte em Analytics, foi só realmente das entregas, né? O status de entregas. Aí o pessoal de campo, depois que eu terminei esse serviço, o pessoal me mandou para o campo. Até não gostei não, viu, gente? Eu gostei muito mais da parte de Analytics. Mas a gente conseguia, com as transportadoras, o status de frota. Eles tinham, era um requisito, como era uma empresa grande, eu trabalhava, era um requisito, né? Que eles tivessem todo esse tipo de rastreamento da frota, né? Sim, tinha, mas não era meu core, enquanto eu nessa área de Analytics. Perfeito, excelente. Ok. Então, pessoal, obrigada, Hélio, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que ficaram conosco.